Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Eric Tourão. E esse aqui é o... E hoje vamos para a quarta aula do terceiro ano do ensino médio. Então, se você perdeu a aula número 3, clica aqui no nosso card e veja lá a aula número 3, onde nós começamos o nosso conteúdo de matemática financeira, falando sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Aula essa muito importante para a base, é a base da aula de hoje, que nós iremos falar sobre regra de 3 simples. Conteúdo muito importante para a sua vida e principalmente para você que quer fazer vestibular e pretende fazer um concurso público na sua vida. Tudo bem? Então, já sabe, se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e não fique de fora das nossas aulas, porque toda semana eu estou postando aulas novas aqui no canal, tanto de ensino fundamental quanto de médio. Se inscreveu? Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, pegue sua caneta, pegue seu lápis, pegue nosso material didático e vem matemática em alta! E aí, galerinha, pegaram nosso material? Então vamos nessa. Bom, pessoal, como já falei, a nossa aula de hoje vai ser a continuação do conteúdo da aula anterior. Nós iremos começar regra de 3 simples. Tá? Então, de novo, por favor, se você ainda não assistiu a aula anterior, a aula número 3, volte lá e assista a aula número 3, que é a base desta aula. Tudo bem? Pessoal, vamos falar de regra de 3 simples. Bom, regra de 3 simples é aquela conta, é aquele conteúdo que, sem você saber, você já estudou. Desde o oitavo ano você estudou regra de 3 simples. E muitas continhas que você faz utilizando regra de 3 e não sabe. Tá? Lembra lá? Na aula passada eu resolvi uma situação, contei uma situação para vocês de uma viagem e vamos resolver ela hoje, tá? Eu contei a situação para vocês, contei a situação para identificar se as grandezas eram diretas ou inversas. Hoje vamos resolver ela, tá? Vamos lembrar lá da questão? Olha aí. Para fazer uma viagem de 150 km, gasto 120 minutos. Quantos minutos gastarei para fazer uma viagem de 200 km com a mesma velocidade? Bom, pessoal, lembra lá que na aula passada eu contei essa situação para identificar se as grandezas eram diretas ou inversas. Então, olha para cá. A questão fala o seguinte. Bora lá. Eu fiz uma viagem, não foi? De quantos quilômetros? 200 quilômetros ou 150? 150. Fiz uma viagem de 150 quilômetros. Demorei um tempo de quanto? Demorei quanto? 120 minutos. Qual foi a pergunta da questão? Quanto tempo, olha, quanto tempo eu gasto para fazer uma viagem de 200 quilômetros? Pronto. Essa é a armação. Primeiro, pessoal, regra de 3 simples. Se é simples é porque eu só tenho 2 grandezas. Então eu vou ler a questão e vou identificar as grandezas. Neste caso aqui, eu tenho a grandeza distância e tenho a grandeza tempo. Distância vai estar em quilômetros e tempo vai estar em minutos. Presta bem atenção. Na hora de armar, eu vou colocar quilômetro embaixo de quilômetro e minuto embaixo de minuto. Vou armar. Ah, professor, então agora é só multiplicar cruzado. Calma. Agora eu vou ter que aplicar os conceitos da aula anterior. Lembra lá? Eu vou ter que analisar e identificar se as grandezas são diretas ou inversas. Como é que eu faço? Lembra lá? Eu vou colocar uma seta. Aonde eu coloco a seta? Na grandeza que tem o x. Para cima ou para baixo? Tanto faz. Vou colocar para baixo. Volto para a questão de novo e vou fazer a pergunta. Vamos lembrar a pergunta. Olha lá.
A situação fala que no primeiro momento a situação fala: eu fiz uma viagem de 150 quilômetros e gastei 120 minutos. Ponto. Vem a pergunta. Olha a pergunta. O que aconteceu daqui para cá? Não aumentou? Então, vem a pergunta. Se aumentar a distância, o que acontece com o tempo? Aumenta ou diminui? Se eu aumentar a distância da minha viagem, eu vou precisar de mais ou menos tempo? Se for mais tempo, essas grandezas vão ser diretas. Seta tem que estar do mesmo sentido aqui. Se eu precisar de menos tempo, as grandezas vão ser inversas. Seta do sentido contrário. Então, bora lá. Se eu vou aumentar a distância, o que eu faço com o tempo? Eu também aumento. Então, perceba que os dois vão aumentar juntos. Se eles vão aumentar juntos, eles são diretos. Então, seta do mesmo sentido. Se as setas são do mesmo sentido, pessoal, eu não preciso mudar em nada. Agora, faça a conta. O que eu faço? Vou multiplicar cruzado. Tá? Primeiro x. X vezes 150. 150. X igual 200 vezes 120. 200 vezes 120. Pessoal, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte. Não multipliquem. Deixa assim. Tá? Porque aqui na próxima linha nós vamos simplificar. Olha para cá. X é igual a 200 vezes 120 dividido para 150. Tudo bem? E agora? O que tem em cima e tem embaixo? Não tem um zero? Então, um zero em cima, um zero embaixo. Eu pateaquei o zero. O que é pateacar, professor? É cortar, eliminar. Pateacou, cortou, sumiu, já era. Beleza? Então, pateaquei os zeros. Tá? Ah, professor, posso multiplicar agora? Pode. Mas você pode dividir também? Você pode simplificar? Também pode. Olha aqui. Tanto 15 como 12 eu posso dividir por 3. 12 dividido para 3 dá 4. E 15 dividido para 3 dá 5. Sobrou o que agora aqui? X igual a 200 vezes 4 dividido para 5. Ficou melhor para dividir agora 200 por 5? Ficou. 200 dividido para 5 dá quanto? Ah, professor, não sei 200, eu só sei 20. Então tá. Pega esse zero aqui, coloca no bolso. Pega o zero, coloca no bolso. Fica com 20. 20 dividido para 5 dá quanto? Não dá 4? Dá 4. 20 dividido para 5, 4. E agora? Pega o zero que está no seu bolso e devolve. Porque não é seu. Lembre, tudo que não é seu você não pode ficar. Você tem que devolver. Tá? Então pegou, guardou, devolveu. Devolve o zero. Pronto. Deu quanto? 40. Vezes 4. 40 vezes 4, 160. Ou seja, pessoal, o que é o x? X é igual a 160. 160 o quê? Minutos. Então, quanto tempo eu irei gastar? Quanto tempo eu irei gastar para fazer essa viagem? Eu irei gastar 160 minutos. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Viu a lógica das setinhas que nós vimos na aula passada? Viu como é importante? Beleza? Ah, professor, eu entendi, mas faz uma outra situação problema pra gente aí. Beleza. Olha essa outra. Faça uma viagem com uma velocidade média de 80 km por hora em 210 minutos. Quanto tempo
demoraria para fazer a mesma viagem com uma velocidade de 100 km por hora? Bom, pessoal, então essa aqui, eu de novo estou fazendo uma viagem, tá? Mas agora eu vou trabalhar com velocidade e tempo. Olha para cá para o quadro. Bom, no primeiro momento eu falei que eu fiz uma viagem numa velocidade de 80 km por hora. E demorei um tempo de 210 minutos. Aí eu perguntei, quanto tempo X no tempo eu vou demorar para fazer a mesma viagem, porém com 100 km por hora? Pronto. Armei a questão. Tá? Já posso multiplicar cruzado? Posso? Não, pessoal. O que eu tenho que fazer? As setas. Onde eu coloco a seta? Aonde tem o X. Vou colocar de vermelho. Isso aqui. Então eu vou colocar a seta para onde? Para cima ou para baixo? Tanto faz. Vou colocar para cima porque a passada eu coloquei para baixo. Bom, vou analisar. Lembre-se, vou analisar. Se elas forem diretas, eu coloco seta para cima. Se elas forem inversas, eu coloco seta para baixo. Presta atenção. Olha a pergunta. Com 80 km por hora, eu gastei um tempo de 210 minutos. Se aumentei a velocidade, o tempo vai aumentar ou vai diminuir? De novo, se aumentar um, o outro aumenta ou diminui? Se eu for mais rápido, eu vou gastar mais ou menos tempo? Menos tempo. Então perceba que se aumentar a velocidade, eu vou diminuir o tempo. Então são grandezas o quê? Inversas. Se são inversas, as setas têm que estar inversas. Uma para cima e a outra para baixo. O que isso influencia na conta, pessoal? Que eu vou ter que inverter uma das duas. Não foi isso que eu ensinei aula passada? Foi isso. Então, ó, vou inverter essa aqui. O que é inverter? Trocar de posição. 180, 210 e X. Pronto. Inverti. E agora? Multiplico cruzado. Vou resolver. 100 vezes X, 100x. 80 vezes 210 é 80 vezes 210. Lembra que eu falei para vocês, não multiplica. Não gasta tempo multiplicando. Repete a multiplicação. Tá? Esse 100 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 80 vezes 210 dividido por 100. Olha como vai ficar fácil agora. O que tem em cima, tem embaixo? O zero. O que eu faço com zero? O que eu faço com zero? Eu pachaco. Toma-te. Toma-te. Pachaquei o zero. Pachaquei, cortei, sumiu. O que sobrou? 8 vezes 21. X é igual a 8 vezes 21. X é igual... Pessoal, 8 vezes 21... Ah, professor, pega uma calculadora aí e multiplica. Não, não precisa. Pega esse 21, separa o 20 e o 1. 8 vezes 20... Como é que a gente faz? Guarda o zero, multiplica por 2. 8 vezes 2, 16. Coloca o zero. Deu quanto? 160. Sobrou 1 lá? 8 vezes 1? 8. Ou seja, tudo deu quanto? 168.
168 o quê, pessoal? Minutos. É hora? Não, é minutos. Então, quanto tempo eu gasto para fazer essa viagem com 100 km por hora? Eu vou gastar um tempo de 168 minutos. Entendido, pessoal? Deu para entender? Então, regra de 3 simples. Faço a leitura, pego as duas grandezas, coloco em colunas. Uma grandeza, se for tempo e minuto, se for tempo e distância, tempo em barra de tempo, distância em barra de distância. Se for velocidade, velocidade em barra de velocidade. E assim por diante. Não tem mistério. Analisa se for inverso, se é direto ou inverso. Se um aumentar, o que acontece com a outra? Aumenta? Se as duas aumentam, então são diretos. Ah, professor, uma aumentou e a outra diminuiu. Então, são inversas. Se são inversas, eu tenho que inverter uma das duas antes de multiplicar cruzado. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Gostaram das dicas? Então, curte nosso vídeo, curte nossa aula, dê uma força para o canal, ajude seus professores, já sabem. Compartilhe, porque compartilhar conhecimento nunca é demais. Tudo bem? Então, pessoal, muito obrigado. Essa foi a nossa aula de hoje. E já sabe, se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e não fique de fora das nossas aulas, que toda semana eu estou postando aula nova. E essa semana ainda eu estou postando regra de 3 composto. Tudo bem? Então, você já sabe, se você quer continuar estudando matemática em casa, você está no lugar certo. Por quê? Aqui no Matemática em Alta, o seu aprendizado é elevado.